Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Como bem sabemos, por conta dessa pandemia, desse problema que assola toda a humanidade neste momento, todas as atividades do nosso centro espírita estão suspensas. E dessa forma está suspensa também a palestra pública que acontece às quintas-feiras. Nós, alunos, trabalhadores e frequentadores, sabemos a importância que tem a palestra para todos nós, inclusive também a aplicação do passe, que acontece posteriormente. E dessa forma, então, tentamos oferecer, tentamos suprir de alguma forma a falta dessa palestra, oferecendo aqui, então, uma noite de palestra como as que a gente tem normalmente. Então, nós teremos aqui a prece de abertura, teremos a palestra em si, teremos aqui um vídeo, um palestrante, e depois teremos a prece de encerramento e também o passe virtual. E o passe virtual equivale, sim, ao passe que é dado numa casa espírita ali presencialmente. Lembrando que o passe, ele é sintonia, não é? É uma permissão. Precisamos estar com o pensamento elevado para receber esses fluidos. E isso também acontece e também é necessário num passe virtual. Por isso, recomendo a todos que disponibilizem aí pelo menos 1 hora do tempo de vocês, para que vocês possam assistir na íntegra, do começo ao fim, né? E que vocês possam aproveitar tanto a palestra quanto o passe e também a prece. Então, tenham todos uma boa palestra e obrigado. Vamos fechar os olhos neste momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando a sintonia com o nosso mentor, nosso amigo, nosso anjo guardião, que está sempre presente conosco em todos os momentos. Vamos pedir ao nosso Pai amado misericórdia por todos nós. Pedir para que proteja e acolha cada um desses nossos irmãos que partiram dessa forma tão rápida e muito dolorida. Vamos rogar também ao nosso Mestre Jesus para que Ele permita que essa pleiade de espíritos que aqui está em seu nome possa nos ajudar, nos proteger e nos intuir diante desta prova tão difícil. Que todos nós tenhamos resignação ao Pai e que possamos também ter resiliência neste momento, para que possamos compreender que se o nosso Pai, que é todo poder e bondade, que ama-nos incondicionalmente, certamente, e se permite que isso esteja acontecendo, é para o nosso bem. Se isso faz parte do processo de regeneração, ainda não sabemos, mas certamente para que nós, espíritos aqui encarnados, que possamos agora neste momento desacelerar, que possamos olhar o mundo, possamos olhar a beleza que o nosso Pai Criador construiu. Que possamos agora, com mais calma, com mais paciência, olhar aos nossos familiares, dirigir a eles as nossas atenções, estar mais próximos daqueles que amamos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Porque é somente através do pensamento que há mesmo, de fato, o contato, que há a ligação entre almas. Ela não precisa de nada físico para acontecer, mas é necessário uma vontade imensa dentro de cada um de nós, para que através do pensamento possamos nos ligarmos. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos pedir ao nosso Pai amado proteção e resignação. Que tenhamos sempre muita força e muita fé, e que lembremos do nosso Mestre querido que nos deixou grandes ensinamentos, que nos preparou para o mundo, para este mundo e para a nossa casa, para o nosso lar, que é o plano espiritual. Ele nos disse que deveríamos ter coragem e bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e assim também nós o poderíamos. Então, meus amigos, tenhamos muita fé, e não esqueçamos nunca de olhar o nosso próximo, de olhar os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos aqui hoje fazer um estudo o maior de todos os ensinamentos do Cristo, que foi a oração do Pai Nosso. Nós temos que entender, compreender, viver tudo aquilo que foi escrito, tudo que foi ali dito, trocar bem em miúdo e ver o significado para sentir essa grande lição que o Cristo nos deu.
O Sermão da Montanha faz parte o Pai Nosso faz parte do Sermão da Montanha. O professor Huberto Roda, um pensador espiritualista, falava que o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. Lá está o resumo da mística e da ética de todo o comportamento da criatura humana diante dos planos superiores da vida para a sua realização interior. Todos os ensinamentos básicos que o grande pensador e líder religioso da Índia, Mahatma Gandhi, falava que se tudo perdesse, todos os livros sagrados desaparecessem e ficasse só o Sermão da Montanha, que é 5º, 6º e 7º capítulos do Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos ele está distribuído em várias partes, mas o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus está em 3 capítulos, 5º, 6º e 7º. Ali tem todo o ensinamento do comportamento humano, como se deve orar, como se deve comportar. É a ética da horizontal do amor a todas as coisas, aqui no plano material, e a mística do amor a Deus, fazendo o símbolo dessa pequena cruzinha, que é o símbolo da redenção da criatura. É a mística do amor a Deus, encontrando a horizontal do amor ao próximo. É onde Jesus fala que está resumida todas as leis e os profetas. Aí não há divergência em nenhum setor religioso. Se o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho, a oração do Pai Nosso é o coração do Sermão da Montanha. Ali, quando Jesus quer ensinar para as criaturas como deve orar, pedir e achar, buscar para encontrar as coisas, ele fala até no recolhimento da pessoa, quando entra em contato com Deus, através da oração e da prece, ele ensina, e a oração do Pai Nosso é uma vivência dele, é a própria biografia espiritual do Cristo. Quando ele entrava no sentido assim de rápido isolamento, quando ele ia lá para o alto dos montes, se separava dos seus discípulos e falava assim que agora ele vai estar a sós com Deus, na sua profunda meditação, que é coisa do Evangelho, que a doutrina espírita consagra como coisa muito importante, a meditação. É a sintonia da criatura com as forças superiores da vida. Então Jesus, na sua vivência cósmica, na sua sintonia com as esferas superiores, na sua união universal com Deus, quando ele fala assim que eu e o Pai somos um, não que ele se considera o próprio Deus, mas unificado um com o outro, mas ele considera o Pai superior a tudo, que é a suprema ordem do universo, que é o Deus. Jesus, então, transmite através de palavras que nem sempre podem traduzir perfeitamente a vivência, porque há muitas coisas, por exemplo, que palavras não conseguem exprimir. A experiência de Deus na criatura é algo tão pessoal que ninguém pode mandar a outra pessoa fazer no seu lugar. Eu posso até ter um comportamento ético, fazer o bem, ajudar até através de outras pessoas, passar procuração para alguém fazer alguma coisa no meu lugar, ajudar, servir, prestar alguma coisa, doar. Nós podemos fazer muita coisa através de outro, mas a realização interior da pessoa, a sua experiência própria, o ser bom, eu não posso ser bom no lugar dos outros.
Posso ter cumprido alguma coisa da bondade, mas eu não posso transferir, eu não posso, por exemplo, conseguir ser bom assim, sem ser uma coisa minha, própria minha. É algo muito pessoal. Posso até fazer o bem através de outras pessoas. Ajudar a servir, repito. Mas a realização interior é uma coisa que é um ato de grande conquista pessoal. É um estado tão pessoal que isso não se pode fazer através de outrem. Mas Jesus tenta, através dessa prece e oração, que é do Pai Nosso, a transmitir para nós toda a sua vivência, toda a sua experiência com os planos superiores da vida. Devo de início dizer que prece e oração têm diferença. Prece é um pedido que nós fazemos, é uma súplica. E isso está muito mais nos nossos costumes do que realmente a oração. Nós somos muito mais pedintes, nós somos muitos cheios de petitórios, que são preces, do que realmente no sentido assim de oração. Oração é uma postura, é uma atitude, não é um ato. Pedir para mim, pedir para os outros, que é coisa muito bonita também, e o próprio apóstolo Tiago fala que vale muito a prece do justo. Estais enfermos, faça a sua prece para que o enfermo se cure. E através da prece, o pedido das esferas superiores, isso é uma coisa muito maravilhosa, mas são atos. Prece é um ato. Agora, oração é uma atitude. Para eu pedir, às vezes, eu preciso de usar palavras que não precisam quantidades muito grandes de palavras, não. A prece pode ser curta, o pedido pode ser resumido. Agora, a oração é uma espécie de abertura da alma da criatura para receber as forças divinas. Quando nós nos abrimos, quando nós nos desentupimos, vamos dizer assim, de muita coisa do nosso ego, há uma abertura que deve ser preenchida. E os orientais, na sua filosofia antiga, milenar antes de Cristo, antes que a doutrina espírita, busca muita coisa na filosofia oriental, da Índia, da China antiga, que não, tem muita coisa lá inaceitável, mas tem verdades muito grandes. A cultura espiritualista do Oriente é muito grande. E eles falam que quando nós nos esvaziamos de nós, Deus nos preenche de si. Então isso diz que precisa de haver um ego-esvaziamento para que exista uma teoplenitude. Isto é, quando a criatura se esvazia de todos os seus conteúdos humanos, preocupações, orgulho, muita coisa, por exemplo, ambições, muita coisa qualquer que entope muita criatura. A criatura está muito cheia de si. A onda cósmica divina não é capaz de penetrar aquela criatura, porque ela está muito cheia de si mesma. Mas quando ela se silencia, ela se abre, ela cria um vácuo, vamos dizer assim, um vazio, a força divina penetra. Isso é natural. E é matematicamente certo. Aquele grande presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, depois que terminou a Guerra Civil Americana, que morreram milhares de pessoas, e que o general vitorioso chegou todo eufórico perante Lincoln e falou assim: nós vencemos, não falei para o senhor que Deus estava conosco? Ele respondeu assim: isso para mim não é novidade nenhuma, porque Deus está com todo mundo. Agora eu quero saber se nós estamos com Deus.
Porque quando a criatura está muito cheia do seu orgulho, das suas coisas, das suas preocupações, dos seus problemas, no corre-corre da existência, ela é um cano entupido, que não entra nada nele. Mas quando nós nos esvaziamos, despreocupamos, ficamos humildes, há um vazio que uma força superior nos penetra. Isso é atitude, não é ato. E essa atitude nós chamamos de oração. A palavra oração vem no latim, os, boca, aberto. Abrir a boca, como um pássaro lá no ninho, abre a boca para receber o alimento que a mãe joga ali. Nós abrimos os nossos corações, abrimos a nossa alma para receber a força superior de Deus em nós. Essa é a verdadeira oração, que não precisa de palavra nenhuma. Podemos até falar alguma coisa, fazer propósitos, desejar alguma coisa, para que haja uma espécie de receptividade, mas podemos orar em profundo silêncio. Isso acontece às vezes. E na oração do Pai Nosso nós temos uma afirmação inicial, reconhecendo a paternidade universal de Deus, uma afirmação final reconhecendo o seu poder, e no meio disso tem sete orações, 3 orações optativas de desejo, de comportamento, de vontade nossa, e 4 de pedidos. As 3 orações que vêm logo depois do reconhecimento inicial da afirmação de Deus. Pai nosso que estais nos céus, isto é, Pai universal que está em todo, imanente em todas as coisas no universo. Esse Pai não é uma pessoa, é um Espírito universal que se manifesta em todas as formas. Esse Espírito universal que está em tudo, quando nós falamos no início, Pai nosso que estás nos céus, isto é, em toda parte, no infinito, é o Pai Supremo. É aquilo que nós vemos no Livro dos Espíritos, que quando se pergunta o que é Deus, nós sabemos que Deus não se define. Deus, esse Espírito universal, nós apenas o sentimos e reconhecemos o seu poder nessa afirmação inicial do Pai Nosso que estás nos céus. Mas no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é Deus, os Espíritos respondem que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta sucinta. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus. Aí é apenas uma expressão afirmativa do poder de Deus. Agora vem três petições optativas, isto é, quando nós estabelecemos o desejo. Santificado seja teu nome. Nome nós sabemos que é uma manifestação exterior da essência interior. Quando nós damos nome de uma coisa, pedra, pau, o nome de uma pessoa e tudo, nós estamos querendo colocar uma forma exterior para traduzir um ser, uma coisa, um objeto. Santificado seja teu nome. Nós sabemos que Deus é o anônimo de 1000 nomes. Deus, o Jeová, o Criador, o Supremo Arquiteto do Universo. São tantas expressões, tantas formas de falar o que é Deus, mas Deus é um anônimo de 1000 nomes, nós podemos dizer. E nome, nós podemos então dizer, é a manifestação dele em tudo. E santificar significa considerar completo, perfeito, íntegro. Santo significa íntegro, completo, perfeito. Quando nós falamos
santificado seja o teu nome, nós não estamos fazendo pedido nenhum aí. Aí é uma oração optativa, onde nós expressamos um desejo. Quando eu falo assim, bom dia, Senhor. Simplificado, queria dizer, eu desejo para o Senhor um bom dia, é uma expressão de um desejo, isso nós chamamos, em estudos de análise, nós sabemos que isso é uma oração optativa. Santificado seja o teu nome, isto é, completa, perfeita, íntegra, é a tua manifestação em todas as coisas. Moralmente, nos setores religiosos, que ficaram apenas numa teologia assim, mais moralista, fala muito bonito que é santificado seja o nome de Deus, é para não usar o nome de Deus em vão, não ficar colocando o nome de Deus, respeitar o nome de Deus. Se está escrevendo no carro que aquele pertence a Deus, isso são coisas tão corriqueiras. Eu vejo muitos aí, carros aí, escrito lá no retrovisor, lá no vidro traseiro assim, propriedade de Deus. Bota Deus no carro, mas é prece, pedir alguma coisa pela proteção de Deus, mas ficar botando o nome de Deus em todo lugar. Tem até uma piada que eles contam, diz que quando a pessoa chegou lá no céu, Deus perguntou, como é que está lá na terra? Ele falou assim, santo lá está muito bem. Tem nome de padaria, de fábrica, tudo santo isso, santo aquilo, mas Deus lá é um Deus misacudo. É Deus que, quando acontece uma coisa ruim, fala assim, é porque tem que fazer, Deus é que quis. Deus não quis coisa nenhuma disso, não. Deus é um ser supremo que está acima de todas as coisas. Coisas do nosso livre-arbítrio, coisas da lei de causa e efeito, acontecimentos aqui na Terra, por exemplo, Deus não quis nada de ruim, Deus quer, na sua expressão universal, é o equilíbrio, a paz, e o que é bom em todas as coisas que acontecem de ruim aqui no mundo, são situações, são consequências. Então, o nome de Deus seria sua manifestação em todas as coisas, e nós devemos considerar santa, completa e perfeita tudo isso. Agora, o nosso comportamento diante dessa vivência crística, quando ele fala santificado seja o nome de Deus, nós nos falhamos muito. Porque nós ficamos com raiva do calor, com raiva do frio, ficamos com raiva de uma coisa ou de outra, acontece tempestades, acontece tanta coisa aqui no mundo. E então, o Marechal Rondon, que era positivista, não era nem crente em Deus, mas acreditava numa força superior, é a mesma coisa. Ele se sentia muito mais tocado pela fé dos indígenas, lá no sertão, do que dos civilizados. Dizer que nunca viu um índio xingar e ficar blasfemando porque o vento destruía o seu choupano, reconstruía aquilo no silêncio, considerava aquilo coisa natural, coisa normal. Então, se nós interpretarmos que a Terra ainda é um planeta muito atrasado, está em fase de um novo período nesses 1000 anos, para sair da expiação e provas, para passar por um planeta de regeneração, mas tudo aqui é muito precário ainda. Aqui é um caldeirão em ebulição, tem muito vulcão ainda para explodir, tem muito terremoto, tem muita coisa que o homem provoca, desrespeitando a natureza, não construindo boas represas para poder explodir e acontecer esse desastre que teve lá no Espírito Santo. Mas Deus não tem nada a ver com isso, isso é coisas aqui do mundo. E o mundo, enquanto ele não atingir a sua situação ideal, nós temos que conformar que ainda isso existe por causa do próprio homem, que às vezes está destruindo as coisas, está agredindo a natureza. E as respostas vêm, como na lei de causa e efeito, não é Deus castigando nem nada. Existe, é claro, karmas coletivos, onde quantidade grande de pessoas que têm, às vezes, situações muito difíceis diante da lei de causa e efeito, de males que teriam praticado, e às vezes
vem aqui no mundo e sofre consequência da própria situação do planeta, que ainda é inferior. Um dia, quando aqui se transformar no mundo mais elevado, onde tudo já atingiu a situação mais definitiva, nós vamos ter, por exemplo, tudo tranquilo, não temos mais vulcões, não teremos mais terremotos, tudo isso vai se acomodar, mas por enquanto tudo isso existe e nós temos que considerar que tudo isso é natural, tudo isso é perfeito, tudo isso é santo. Quando fala assim, santificado o seu nome, significa que toda manifestação nos arco-íris das belezas da natureza, muitas vezes quando eu estou assim em profunda oração, quando eu vejo uma paisagem muito bonita, que eu fico encantado e sinto alguma coisa de Deus me penetrar, eu falo comigo mesmo, meu Senhor, eu gostaria de estar também com esse mesmo sentimento aqui nas adversidades da natureza. Nesse momento é tudo encantamento, é uma manifestação maravilhosa, divina, que me encanta. Eu tenho que considerar também que a integridade, a santidade divina está também até nas adversidades das coisas, onde tudo ainda não chegou à acomodação natural. Venha o teu reino, também não é pedido, é um desejo nosso, que o reino de Deus, de harmonia, de justiça e de amor, possa invadir a nossa vida, possa fazer com que eu seja um verdadeiro filho de Deus, na justiça, nos meus atos, na solidariedade humana. Esse é pedir o reino de Deus vir a nós, a experiência de Deus em nós, o reino de Deus em nós, é também uma oração, uma atitude. Seja feita a tua vontade, isto é, eu desejo que se cumpram as leis divinas, que as leis humanas possam ser miniaturas válidas das leis de Deus, as leis que eu devo me comportar diante delas, que essa vontade de Deus se aconteça no mundo e em primeiro lugar em mim, porque se as criaturas todas procurar aceitar a vontade e a lei divina, toda a sociedade, todos os mundos vão seguir aquilo para acabar as guerras, acabar todas as inferioridades. Essa vontade de Deus nós temos que interpretar bem, porque não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Não vamos interpretar isso infantilmente, não. Vamos interpretar isso de uma maneira racional, aceitável, adulta, lógica. Deus não está mandando derrubar uma folha de uma árvore, fazer um vento aqui que derruba uma folha e tudo. Deus não está ordenando isso, não. Isso é a lei. A lei das coisas, por exemplo, na duração de tudo, né, dos corpos, das folhas, dos objetos, tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, são coisas que acontecem dentro da ordem natural das coisas, das leis que Deus colocou, que nós não podemos revogar. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Agora venha o nosso petitório. Aí começa as petições mesmo, propriamente ditas, porque antes eram apenas orações repetitivas. Eu, no tempo da minha convivência com o pensador Roberto Roda, eu tive assim um pouco de timidez de não falar claramente para ele, mas depois escrevi no livro que ele escreveu, A Metafísica do Cristianismo, que quem leu A Metafísica do Cristianismo, de Roberto Roda, vê tudo isso que eu estou dizendo aqui. Só que eles consideram que todas as orações são petitórias. Às vezes a oração está confundida com a prece. Nas três iniciais, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso aí, santificado seja o nome, isso aí são expressões da nossa vontade, é uma oração, é uma postura
é uma atitude que nós tomamos diante das coisas. Agora, quando vem as 4 restantes, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós estamos pedindo a Deus até força, condição, trabalho, para poder nós ganharmos o nosso pão. E vamos também lembrar que não é só o pão material, que Jesus mostra lá no Evangelho, quando ele sofre a tentação de um espírito superior, querendo testar o poder supremo do Mestre, que o Mestre tinha passado uns dias em retiro, e em profundo recolhimento, e em jejum. Você está com fome? Você pode fazer uma pedra dessa virar um pão para você comer? E Jesus falou assim, não só de pão vive o homem, mas de todo o pensamento, de toda a força que sai de Deus, da boca de Deus. Ele quer dizer aqui com isso que o espírito superior, ele pode, nós pegamos, por exemplo, um pedaço de pão grande, às vezes, para pegar um pouquinho da caloria que ficou concentrada lá dentro do pão. Como um pedaço muito grande, mais para dar agulha, para tirar um pouquinho da essência. A caloria, que é a energia que está concentrada ali. Os espíritos superiores são capazes de captar essa energia diretamente, sem necessidade de pegar uma instrumentalidade de um pão, de um peixe, de um alimento qualquer, que é apenas um instrumento para agradar o paladar, para poder sentir um certo prazer. Diz que todo cumprimento de dever precisa ter uma isca de prazer, né? A pessoa come porque acha gostoso e tudo, e às vezes come mais do que deve só porque está achando gostoso e não disciplinou ainda a sua maneira de ser, mas os espíritos superiores não se preocupam muito com esse prazer de comer, não. Eles têm tantos prazeres superiores que substituem esses prazeres que nós ainda temos muito aqui e vamos respeitar, que isso é coisa ainda que faz parte da nossa natureza humana aqui, mas eles conseguem captar diretamente o prana, a força, a energia e se alimentam, independentemente do pão. A moral dos setores religiosos mostra alguma coisa interessante. Fala, não, o homem, quando Jesus falou que não só de pão vive o homem, quer dizer que o homem tem outras necessidades, precisa de outras coisas, não é só de comer, não. Bem, aceitável, mas Jesus falou com muito mais profundeza. Ele fala que podemos captar uma energia no ar que nós respiramos. Esse ar é muito mais importante, o oxigênio, que às vezes até um alimento. Nós não podemos ficar sem oxigênio. E quando nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, pedimos a energia, a força, o prana que os orientais falam, a energia que pode concentrar nas garrafas de água fluidificada, nos ambientes, a água se contamina com os ambientes superiores. Hoje, vários setores religiosos já compreendem isso, e eles, em forma de água benta, sem falar que é água fluidificada, nota que existe o fluido universal, que resulta em todas as coisas. Aí, então, quando nós pedimos na oração do Pai Nosso o pão de cada dia, nós estamos pedindo essa força, essa energia espiritual, e tudo isso. E até mesmo também podemos pedir condições para que nós possamos produzir até o pão, ganhar o nosso pão honestamente. Tudo isso está embutido nesse pão nosso de cada dia. Agora vem também um pedido, outro pedido. Vem pedido para nós perdoar as nossas faltas. Isso aí tem um sentido tão profundo. Poderíamos ficar a noite inteira aqui falando sobre isso. Perdoar as nossas ofensas. Aí nós fazemos um compromisso ético. Do mesmo jeito que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Que aquele, por exemplo,
que pede perdão. Quem é que não tem suas fraquezas? A pessoa pede a paciência de Deus diante das nossas fraquezas. Mas ele não tem paciência para com a fraqueza do seu próximo em relação a ele. Ele se sentiu ofendido pelo seu semelhante e não quer perdoar. Ele não pode nem ter condições de ser perdoado por Deus. Só que essa palavra perdão, que apareceu no Pai Nosso mais tarde, era nos primeiros tempos, quando o Evangelho saiu do aramaico e veio para o grego e depois para o latim, lá estava escrito que nós nos desligar. Porque uma ofensa, tudo aquilo que nós fazemos de errado, às vezes nós caímos num estado assim de alta acusação, ficamos, por exemplo, arrependidos de um mal que nós fazemos. A primeira coisa que nós temos que fazer é perdoar a nós mesmos, aceitar nossas fraquezas. E na nossa prece de Deus, nós pedimos para que Ele possa nos perdoar daquela ofensa, né? Mas estava escrito nas línguas do aramaico, que passou para o grego e depois para o latim, desligar, para nos desligar de tudo aquilo que nos está perturbando, que nos está amargurando, para nós esquecer, desligar daquilo. Estava achiem em grego e demitere em latim, demitir, desligar. Mas mais tarde apareceu essa palavra perdão, uma palavra também latina, que veio uma palavra interessante, muito melhor que desligar, muito melhor que demitir. A palavra perdão, quem for analisar o sentido etimológico, perdão significa doação completa, grande doação. Perdonare, um prefixo que indica intensidade, doar muito. Então nós pedimos para Deus, diante das nossas fraquezas, uma grande doação de sua força universal para nós superar as nossas fraquezas, para nós tornarmos mais fortes. Da mesma maneira que nós devemos também dar o presente para aquele que nos ofendeu. Perdoar é um ato de grande doação mesmo. Essa palavra apareceu mais tarde. Dizem que o tradutor sempre trai, mas esse não traiu não. Geralmente o traidor deturpa muito o significado dos termos, mas com essa palavra perdoar apareceu e hoje ela é usada no Pai Nosso, no sentido de nós pedirmos a Deus força, doação, grande doação para as nossas fraquezas, da mesma maneira que nós devemos comportar com os nossos semelhantes. Pedimos a Deus também para não nos deixar cair nas tentações. Cair mais no sentido moral, mas vamos interpretar também no sentido físico. Eu conheci duas senhoras, parentes, uma minha avó e minha irmã dela, que viveram quase 100 anos, tinha escada que descia para o quintal da casa dela, eles tinham que ter um trabalho de descer a escada, nunca caíram, mas elas oravam, rezavam, que aí estavam fazendo a prece, elas achavam que pediam para não cair, não é só no sentido moral, não, cair fisicamente, numa hora de uma distração. Lá no Evangelho está escrito vigiar e orar. É numa hora de uma distração que acontece uma coisa qualquer ruim. Então nós pedimos para não cair, e elas entendem isso no sentido ao pé da letra, para não cair nas tentações. As tentações são todas as coisas do mundo, as seduções, é muita coisa que nos atenta. Nós não podemos pedir a Deus para afastar essas pedras do nosso caminho, não. Até há traduções que eu não considero boas. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está muito correta a tradução, mas já vi algumas traduções que pede a Deus para não nos induzir em tentação, querendo falar, eu quero viver aqui, isso não me deixa nada ser tentado, não. Isso não acontece. Nós estamos num mundo de provas, de expiações, nós temos que mostrar o nosso valor, vencendo a nossa provação, vencendo as tentações. Se nós cairmos, vamos levantar, vamos perdoar a nós mesmos, vamos pedir força a Deus para nossas fraquezas, mas cair em tentação,
pedir a Deus para nos dar força, vigilância na nossa existência, para que nós não caiamos nem física e muito menos moralmente, né? E no final pedir a Deus para nos livrar dos males. São tantos os males de um mundo ainda inferior em que nós vivemos. Vivemos atentos, vigilantes, prudentes, e que Ele possa nos livrar de todo mal. Aí no fim, porque teu é o poder, a glória e o reino para sempre. Aí vem a frase final, afirmativa do poder de Deus. Aí está a vivência crística, a experiência dele na sua meditação profunda e a prece que nós devemos fazer perante a Deus, no sentido trocado em miúdo do que significa a oração do Pai Nosso. Que a graça de Deus nos envolva. Espero que todos tenham gostado da palestra. Certamente foram trazidas muitas reflexões, muitos entendimentos, para que nós possamos ali fazer as nossas reflexões, avaliar como nós nos comportamos, né, como nós agimos perante ao mundo e perante a nós mesmos. O palestrante dessa noite, o nome dele é Vivaldo Araújo. Ele é um palestrante espírita da Federação Espírita de Goiás. E ele recebe convites durante o ano para vir à nossa casa, e ele costuma vir todos os anos realizar palestra aqui para nós. E para encerrar, eu gostaria aqui de ler uma passagem do livro Fonte Viva, um livro do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro, um trecho que foi aqui enviado por um dos frequentadores da casa. Então vou pedir que vocês fechem os olhos e meditem, né? Reflitam sobre essas palavras. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Agora nós vamos continuar com o passe virtual. Muito obrigado e até mais. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização.
Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.